A mensagem de hoje, irmãos, ela é simples e só tem 5 páginas. A gente vai tentar passar aqui, o mais rápido possível, até 1h da tarde. Amém? Amém. Maravilha, eu ouvi um amém assim, de 1h da tarde. É uma bênção, viu? E a mensagem de hoje tem como título: a ficha tem que cair. A sua ficha tem que cair. A minha também tem que cair. Quando que a sua ficha cai? Você já falou isso para alguém? Ou alguém já falou isso para você? Situação meio difícil, meio complicada, na verdade. Mas quando a ficha cai, irmãos, as coisas, elas acontecem. As coisas começam a tomar um outro rumo. E hoje nós vamos ver que a nossa ficha, ela precisa cair. Amém? Amém. Feche seus olhos e vamos orar. Nosso Deus, pedimos a inspiração do Teu poder para esta hora. Amém. Para que o que falarmos não venha de mim mesmo, mas que seja usado pelo poder do Teu Santo Espírito. Amém. E assim essa mensagem possa calar fundo em nossos corações e sairmos daqui melhores do que quando entramos. E com uma certeza, Senhor, de que tivemos um encontro real contigo. Amém. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoe. Amém. Amém. Quando a nossa ficha cai, o milagre acontece. Mas ela precisa cair. E quando a nossa ficha cai, o poder de Deus ele se manifesta na nossa vida. E isso nós temos experiências próprias, na nossa vida, de que o poder de Deus ele tem uma reação diferenciada na nossa vida. Por caso contrário, nós não estaríamos todos reunidos aqui. Se tem uma coisa que Deus espera ao longo da história, é justamente que a ficha do homem venha a cair. Se tem uma coisa que Deus espera, é que a minha ficha e a sua ficha venha a cair. Para quê? Para que os nossos olhos vejam e venham a ser abertos e consigamos entender qual é o projeto, qual é o plano de Deus para a nossa vida. Sempre Deus quis que o ser humano caísse a sua ficha. Sempre. E hoje nós vamos analisar o livro de Lucas, capítulo 15, que é o livro dos achados e perdidos. Já ouviram isso? O livro dos achados e perdidos? Moeda perdida, dracma perdida, ovelha perdida, o filho perdido, Este é o livro dos achados e perdidos. Pois bem, mas nós não vamos lê-lo agora, tá certo? Mas Deus sempre quis oferecer informações para que a minha ficha e a sua ficha venham a cair. Sempre Deus quis que a nossa ficha caísse. Não foi assim com Adão? Não foi assim que aconteceu com Adão? Antes do problema acontecer, Deus havia falado com Adão. Chegou em Adão e falou assim: ô Adão, vem cá, deixa eu falar uma coisa para tu aqui. Olha, você está vendo esse jardim aí, todas essas árvores aí que você está vendo aí, de tudo aí você pode comer livremente. Mas daquela árvore ali, você está vendo aquela árvore ali, essa daí você não mexe. Você não tem que mexer nela. Esquece ela aí, você não pode mexer nessa árvore. Antes do problema acontecer, Deus havia falado com Adão. Mas Deus poderia ter falado assim: ô Adão, desculpa aí, eu ia te avisar que não era para te comer o fruto. Agora que o senhor vai me avisar? Depois que o problema aconteceu? Mas antes dele chegar até aquela árvore, Deus já havia avisado. Antes do problema acontecer. Pois bem, queridos, antes dos problemas acontecerem na nossa vida, Deus sempre tem nos avisado que a nossa ficha precisa cair. Deus falou também com Caim. Falou ou não falou? Ô Caim, vem aqui, Caim. O que está acontecendo com você, Caim?
Avisou ou não avisou? Falou com ele, né? Olha, a sua ficha tem que cair. Olha, o pecado está aí às portas. Irmãos, o pecado está sempre às portas. Agora a gente precisa saber de que lado da porta o pecado está. Tem pessoas que o pecado está na porta, mas do lado de dentro. Aí complica tudo. Aí fica difícil. Não é verdade? Porque depois que o pecado está do lado de dentro, o que acontece? Nós falhamos. E olha o que acontece com a pessoa de Caim. Deus foi lá e falou: Caim, olha, é assim, assim e assim. Mas Caim estava com o pecado da onde? Do lado de dentro. Do lado de dentro da porta. Foi lá, se desentendeu com o seu irmão, pegou o porrete e foi lá e matou o seu irmão. O pecado já estava do lado de dentro. Mas antes do problema acontecer, Deus já havia falado: Caim, olha, é assim, assim e assim. Mas a ficha dele não caiu. Irmãos, nós vamos usar alguns exemplos bíblicos aqui para mostrar que a nossa ficha precisa cair. De alguns homens que as fichas não caíram e de outros homens que a ficha caiu. Mas a ficha de Sansão caiu? Sim ou não? Sim, a ficha dele caiu. E Deus muitas vezes deu muitas chances para Sansão, né? Deus sempre aconselhou Sansão: Sansão, olha, o caminho é por aqui. Sansão, olha, o caminho é esse. Mas Sansão não deu ouvidos, não permitiu que a ficha caísse. Muito bem. E Sansão então se atraiu para aqueles lados de lá, dos filisteus, né? E Deus disse: Sansão, olha, cuidado, a sua ficha tem que cair. Não dê ouvidos para Dalila. A Dalila é doida, é interesseira. A Dalila gosta de karatê. Karatê carro, né? Karatê dinheiro, karatê força, né? Você não pode dar ouvidos para a Dalila, porque a Dalila, ela é maluca. Muitas vezes Deus deu oportunidade para que Sansão não caísse, mas que a sua ficha caísse. Mas aí Dalila foi lá com aquele jeitinho: ô Sansão, o segredo, Sansão, o segredo, Sansão. E olha, Sansão foi lá e falou para ela: olha, o segredo é assim, assim e assim. Deus estava abrindo os olhos de Sansão para que ele não revelasse, para que ele não caísse, mas para que a sua ficha caísse, para que seus olhos fossem abertos e ele visse o perigo que ele estava correndo. E Sansão então foi lá e contou a sua história. E quando gritaram: Sansão! Que Sansão abriu os olhos, que quis se defender. Cadê a força do homem? Já era, estava careca. Mas Sansão já estava careca de saber, antes de ficar careca, que não era para ele compartilhar a história dele com quem? Com a Dalila. Porque a Dalila era o quê? Ela era maluca das ideias, era interesseira, né? Isso era uma cilada ou armadilha de Satanás, para Satanás destruir o líder de Israel. Pois bem, quando ele tentou se defender, não tinha mais jeito. Estava careca, furaram os olhos, levaram ele para um moinho, né, onde eles moíam trigo, uma roda de pedra, e lá onde moía, onde era essa roda de pedra, quem empurrava era o burro. E no lugar do burro colocaram quem? Sansão. E tem um ditado que diz assim: errar é humano, mas permanecer no erro não, irmãos, que negócio é esse? É fraqueza. Porque se o burro soubesse falar, ele ia condenar vocês tudinho. Ia haver um processo contra vocês. Eu não faço esse tipo de coisa que o ser humano não faz, não. Que negócio é esse? Ele só empurra a carroça porque o dono, o doido do dono dele, né, é que põe ele para empurrar a carroça. Mas você acha que ele queria empurrar a carroça? De jeito nenhum, né? E a gente que tem esse negócio que diz assim, ó: errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Está chamando o burro do quê? Na verdade, isso é nossa o quê, irmão? Fraqueza. É porque o que aconteceu? A nossa ficha não caiu.
Pois bem, mas lá no fundo do poço, cego, empurrando aquela pedra daquele moinho, né? O que aconteceu? A sua ficha caiu. Demorou? Demorou. Passou por coisas ruins? Ele passou, né? Mas a sua ficha caiu. E olha só, ele se lembrou de toda a força que tinha e de tudo aquilo que ele viveu com Deus. E aí então ele tomou um posicionamento. Ele falou o seguinte: me leva naquelas colunas principais, né? Eu quero fazer algo com Deus. Eu quero novamente voltar a ter intimidade com Deus. A ficha desse homem caiu e Deus se manifestou. Perceberam? Deus se manifestou. É ou não é assim que conta a história? É uma realidade. Quando a nossa ficha cai, o poder de Deus se manifesta e nós sentimos a diferença na nossa vida. Ou caso contrário, nós não estaríamos aqui. Pare para pensar. É algo muito sério. A ficha de Jacó caiu? Caiu. Na verdade, um dia a ficha de Jacó teve que cair para ele se tornar o pai das 12 tribos de Israel, né? A ficha dele teve que cair. Ele teve lá, né, no vale de Jacó, teve que entender tudo que ele fez, se entendeu com o irmão dele, né? E assim as coisas aconteceram. O poder de Deus se manifestou e ele se tornou o pai das 12 tribos de Israel. A ficha desse homem também caiu. Nós sabemos como foi a história de Jacó, o que ele passou, o que ele fez. Mas um dia a ficha dele caiu. Davi. A ficha de Davi caiu? Sim, a ficha de Davi caiu. Fez o que fez, errou, passou pelos momentos difíceis, mas depois se tornou um homem segundo o coração de Deus. Eu e você também podemos ser assim. Quando a nossa ficha verdadeiramente cair, as coisas vão mudar, as coisas vão ter outro rumo. E a gente tem que parar para pensar, para, poxa vida, no que eu preciso melhorar? No que minha ficha precisa cair? Às vezes a gente é forte em algumas coisas, mas em outras coisas a gente é fraco, né? E a nossa ficha precisa cair. E Deus tem todo o poder à nossa disposição para fazer a diferença na nossa vida. E quando fizermos isso, irmãos, as coisas vão acontecer. O milagre vai acontecer. E nós temos experiências na nossa vida, digo da minha e você deve ter da sua, dos milagres que Deus já fez na sua vida e na minha vida. Quem sabe numa outra oportunidade eu posso estar falando dos milagres que Deus já operou na minha vida. Pedro, a ficha de Pedro caiu? Sim, demorou, mas caiu. O problema normalmente quando a ficha não cai, irmão, nós nos distanciamos de Deus. Esse é o problema. Longe de Deus nós não somos nada, somos fracos, né? E só olhamos esses homens quando eles estavam com Deus. Olhem só para esses homens quando eles estavam com Deus e quando eles não estavam com Deus, né? Você olha Pedro, né? O homem parecia um leão, né? E ele chegou para Jesus e disse: Jesus, deixa o leão de senhor estar, que eu vou onde o senhor está. Jesus disse o quê? Então vem, anda por cima d'água aqui, você vai andar por cima d'água. E ele andou, ele foi, né? Olha esse homem quando Jesus foi ser preso, né? Ele pega das suas cartas, vira um zorro lá e diz assim: se tocarem no meu mestre, eu mato. Não foi assim que fez? Olha agora a situação desses homens, perto de Jesus e longe de Jesus. A diferença que é. Uma certa mulher perguntou para Pedro: pô, você andava com ele? Ele quem? Está maluco? Veja a diferença quando Pedro estava com Jesus e quando Pedro estava longe de Jesus. Vejam a diferença. Será que isso não é a nossa diferença? Quando nós estamos perto de Jesus e quando nós estamos longe de Jesus. Irmãos, uma hora a nossa ficha tem que cair. E isso vai ser a diferença na nossa vida espiritual.
E depois nós podemos ver o Pedro, aquele mesmo Pedro, né, lá na casa de Cornélio, cheio do Espírito Santo de Deus. Olha a diferença. Por quê? Porque um dia a ficha dele caiu. E o que precisa acontecer conosco? A nossa ficha precisa cair. Judas, a ficha de Judas caiu? Sim ou não? A ficha de Judas caiu ou não? Não! A ficha de Judas não caiu. Né? Então vejam só o que acontece na vida de Judas. Ele pega, vende Jesus por aquelas 30 moedinhas e depois ele chega lá nos fariseus, nos sacerdotes, e fala assim: ó, está aqui as moedas, eu estou arrependido, solta aí. Agora está, filho. Ele já vendeu, você quer agora? Né? Mas se a ficha dele tivesse caído, ele tinha que procurar quem? Jesus. Isso que ele deveria ter feito. Pois bem, irmãos, ele teria que chegar em Jesus, né? Falou: Jesus, é o seguinte, o senhor lembra daquela vez lá que o senhor falou, né, que quem colocasse a mão com você lá, o pão lá no prato, né, ia para aí? Pois é, foi eu. Foi eu que pus a mão lá e não sei onde estava com a cabeça, né? Eu fui lá e pus a mão, simplesmente pus a mão lá e traí o senhor. E tem mais uma coisa, sabe o que é? Estou com vontade de me matar. E vocês acham que Jesus ia responder o que para Pedro, para Judas? Judas, olha, calma, fica tranquilo, quem vai morrer sou eu, entendeu? Você não precisa querer se matar, porque quem morre é sempre os bons e os ruins é sempre que fica, e assim é o que acontece na vida. Eu morro e você fica aí, está tudo certo, tá bom? Fica despreocupado, porque eu é quem vou morrer no seu lugar. Mas olha o fim que esse camarada tomou, por não ter tomado a atitude correta. Se ele realmente tivesse procurado Jesus, o que Jesus ia dizer para ele, irmãos? Judas, olha no que você me meteu, Judas. Por sua causa, olha o que fizeram comigo. Cuspiram no meu rosto, Judas. Colocaram uma coroa na minha cabeça. Olha, isso é coroa de colocar na cabeça dos outros? Judas, olha, gente, me segura, porque senão eu pego Judas agora. Não precisa nem esperar o sábado de aleluia, porque eu vou pegar esse Judas agora. Vamos malhar esse indivíduo agora. Jesus ia responder assim para ele? Não, irmãos. Jesus estaria disposto a perdoar Judas. Mas olha que fim que esse cidadão tomou. Não procurou Jesus, e o que ele fez? Se matou. A ficha dele não caiu. Lembra da história do orelhão? Quando a gente coloca a ficha dentro do orelhão, ele só completa a ficha quando ela cai lá embaixo. Aí você consegue falar, né, com a outra pessoa do outro lado. Hoje em dia a garotada não conhece muito, porque agora tudo tecnologia, né, mais moderna, né, cartão, outros negócios aí, que eu nem sei muito bem. Mas naquela época era ficha, né, e colocava. E quando a ficha emperrava pelo meio, né, aí você ficava assim: caramba, eu só tenho essa ficha, não tenho dinheiro para comprar outra. E você dava até um chutinho assim, olha de um lado para o outro, dá um chutinho para ver se a ficha cai, dá uns murros assim no orelhão, e olha assim para ver se ninguém está vendo, porque é vandalismo, né? E você quer que a sua ficha caia, por quê? Você quer completar a sua ligação para falar com a pessoa do outro lado. Foi assim que ficou a vida de Judas. Ele sabia o que fazer, mas ele não completou a ligação. E antigamente tinha até as pessoas que amarravam uma linha na ficha, né? Colocavam lá, quem sou eu, porque eu deve ter feito isso. Aí amarrava uma linha lá e segurava. Quando ela caía, ela falava: opa, segurando aí, falava, né? Um bom tempo com aquela ficha lá, né? Eu lembro desse tempo, né? Não sou tão velho não, mas eu lembro, viu? Não conta para ninguém, viu? Pois bem, então, queridos, quando a nossa ficha não cai, quando nós não completamos essa ligação com Jesus, nós estamos perdidos. Por quê? Porque Satanás deita e rola na nossa vida, e a gente fica como? Todo machucado. Fica todo machucado.
A ficha de Saul caiu? Não. Se a ficha de Saul tivesse caído, ele teria se tornado o melhor rei de Israel. Ele foi o primeiro rei de Israel, irmãos. Um homem alto, forte, bonito, né? Poderia ter sido o melhor rei de Israel. Mas ele desandou e a ficha dele não caiu. E olha o rumo que a vida desse homem tomou. Foi se consultar lá com aquelas coisas ruins, né? Eu não vou falar o nome, mas os irmãos conhecem aonde ele foi se enfiar, né? E o rumo que a vida dele tomou. A ficha dele não caiu. Quando a sua ficha cair, sua história vai mudar. Porque Deus quer nos despertar. Deus quer que a sua ficha caia. E Deus está esperando você. Que você acorde, que você desperte e veja que ninguém tem uma proposta como a dele. Ninguém pode fazer o que ele pode fazer por você. Ninguém. Para ele nunca é impossível, irmão. Tudo é possível. Ele pode fazer tudo o que quiser. E hoje, para você e por você, se você quiser. E você não precisa viver aquilo que está vivendo. Mas para que tudo aconteça, uma coisa tem que acontecer na minha e na sua vida. Você pode me dizer o que é? A minha ficha tem que cair. Então fale comigo. A minha ficha tem que cair. Amém? E quando a ficha cair, a sua história e a minha história vai mudar. E é justamente isso que nós vamos ler e ver no livro de Lucas, capítulo 15, no capítulo dos achados e perdidos. A partir do verso 11. Amém? Amém. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestiu-o, e ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e o seu irmão mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele.
Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Esta, é uma história, é um texto da mente brilhante de Jesus, para ilustrar que isto pode acontecer comigo e com você, com o jovem ou com o adulto. E essa história, irmãos, que nos conta Jesus, a história de dois filhos, e esses dois filhos, é claro que representam nós, e o pai representa Deus. O lugar distante, nós sabemos que representa o mundo, e isso às vezes faz com que a gente queira curtir um pouquinho da vida lá fora, aproveitar algumas coisas lá fora. E Jesus está mostrando do que o pecado é capaz de fazer na vida do seu filho, quando ele resolve se afastar dos caminhos de Deus. Eu costumo dizer que as principais coisas da nossa vida são três. Os principais valores da nossa vida, eu costumo dizer que são três: Deus, a família e os amigos que não nos influenciam para as coisas erradas. Esses são os três maiores valores da vida. O que você aprende dentro de casa são os valores de Deus, os valores da família. E quando você tem amigos, você tem que ter amigos verdadeiros, que não influenciam você para as coisas erradas. Se influenciou para a coisa errada, então não é amigo. Porque na hora que o barco virar, ele te abandona e vai sair fora, e você vai ter que resolver o seu problema sozinho. Pois bem, irmãos, e eu acredito que a maioria de nós conhecemos bem essa história. Todos sabem que o filho não tinha direito nenhum dos bens, porque isso só é repartido quando os pais vêm a falecer. Então, como ele agora reivindica ao pai, ele também dá o direito ao seu irmão de ter a sua parte. Então, quando ele recebe a sua parte, o que sobra na fazenda é do irmão dele. Ele não tem mais nada, nenhuma parte na fazenda. A diferença é que quando aquele jovem recebe a sua parte, ele fica tão feliz e diz: pai, agora eu vou para a cidade e vou fazer dinheiro, e eu vou fazer sucesso. E agora ele acha que longe do pai, ele tem capacidade de conduzir a sua própria vida. E ele diz assim: olha, eu sou autossuficiente, eu consigo ser feliz longe de Deus. Conseguimos ser felizes realmente longe de Deus? Irmãos, essa história ela tem que ser muito bem refletida, porque ela é a realidade de muitos jovens que hoje estão longe da igreja, de muitas pessoas de idade que estão longe da igreja. Mas nós deveríamos nos atentar a essa história, porque Jesus já estava advertindo, Jesus já estava dizendo: olha, sua ficha tem que cair, E Jesus estava falando aqui, justamente nos alertando para que a gente não viesse a cair. Mas o que acontece na maioria das vezes? Eu acho que eu devo ter contado a minha história aqui, porque na minha juventude a minha ficha não caiu, e eu caí no mundo, e eu quase morro, quase fui morto, passei por uma série de situações, Por quê? Porque a minha ficha não caiu, mas um dia ela teve que cair, e louvado seja Deus porque hoje eu estou aqui. Amém?
mas talvez seja uma outra oportunidade para contar a minha história para vocês. Mas aquele jovem se achava autossuficiente e agora foi para o mundo, né? Achando que poderia conduzir a vida dele sozinha, e ele não foi capaz de realmente conduzir a sua vida. Esta é a ideia que o mundo está tentando implantar na humanidade, que nós podemos viver sozinhos, nós podemos ser felizes sozinhos, nós não precisamos de Deus, não precisamos de Deus para sermos felizes. Agora eu pergunto, irmãos, se nós que estamos nas igrejas, às vezes passamos por algumas situações difíceis, imagina aqueles que não têm Deus lá fora. Se nós saímos daqui às vezes achando que vamos ter felicidade, é porque nós não abrimos olhos, porque as pessoas lá fora têm o mesmo sofrimento que nós temos também. A única diferença, irmão, sabe qual que é? É que nós temos uma grande esperança. E tudo isso daqui é o quê? É passageiro. Um dia tudo isso daqui vai acabar. E o mundo está numa ilusão de que consegue viver melhor, né? Está naquela ideia de que se você tiver uma casa bonita, um carro novo, né? Está ótimo, você é feliz. Se você tem um bom salário, está ótimo e você é feliz. Agora eu pergunto, existe felicidade no mundo? Não, nós temos apenas momentos felizes, porque a plena felicidade vai ser quando? Quando Jesus voltar. E é isso que Jesus está falando, para a nossa ficha cair. Acordem, a nossa felicidade não está aqui. Isso aqui é apenas alguns resultados, né, da nossa vida em comunhão com Deus, porque as pessoas lá fora têm problemas e têm dificuldades, e às vezes sem Deus no coração, elas chegam até a se matar, são levadas à depressão, tantos tipos de depressão, e é agora a doença do século, né, levando pessoas ao quê? A se suicidar. A nossa ficha tem que cair. Deus está sempre, irmãos, sempre nos alertando para a nossa ficha cair. Deus sempre está dizendo: olha a ficha, cai a ficha cai, né? E todos os programas na igreja, todos os cultos da igreja, quando Deus, né, chama alguém para pregar, chama alguém para trazer uma mensagem, Deus está falando: olha a ficha cai, né? Cai a ficha. E a gente, às vezes, quando acaba o culto, já acabou. Entendemos? Não. Por quê? Não permitimos Deus falar o coração e a nossa ficha não caiu. E Deus está sempre, irmão, sempre falando: olha, a nossa ficha tem que cair. Quero dizer uma coisa aqui para mim e para vocês. Antes de sermos felizes, temos que ser santos, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Temos que realmente ser separados para Deus. Nossa santificação está acima do nosso prazer. Primeiro quero ser santo, para depois querer ser feliz. E todas as vezes, irmãos, que nós pensamos na volta de Jesus, todas as vezes que nós pensamos no céu, que queremos ser salvos, nós sentimos uma sensação de felicidade. Sentimos ou não sentimos? Sentimos. E é isso que nós queremos alcançar na nossa vida. Mas no momento em que a gente distrai um pouquinho, que a nossa ficha não cai, né, a gente se prende no secularismo e esquece de visão, da nossa visão à volta de Jesus. E aí é que mora o grande perigo. Por quê? O pecado está à porta. Não é verdade? Mas de que lado? Compreendem? E Deus está sempre nos alertando que a nossa ficha tem que cair. Vocês já viram aquelas pessoas que vão para aquelas raves, para aqueles, como é que é o nome? Deixa eu ver aqui. Para aqueles funk, aquelas noitadas, sabe? Eles ficam naquele batidão lá. Tu. Não é verdade? A noite toda. Tu. 2 horas da manhã. Tu. Não é verdade? 4 horas da manhã. Tu. Aí ele vai para casa dormir, vai deitar na cama. Tu. Aí chega de manhã, está moído, parece que passaram ele naquele moedor de cana.
cama, está todo arrebentado. Aí pergunta para ele: como é que foi a noite? Por quê? Só tem isso na cabeça, irmãos. Só tem isso. Pois é. E a nossa vida, ela tem que ter uma história com Deus. Por quê? Porque isso que o mundo faz aí fora não é felicidade, é euforia. E a euforia vem de fora para dentro. E a felicidade é de dentro para fora. Você extravasa aquilo que você está sentindo. E as pessoas percebem quando você está feliz. Quando você vai num parque, que você brinca um pouquinho, se diverte, né? Você vem de uma outra forma. E as pessoas, quando não têm o costume, né, de sentir essa sensação, elas dizem: ai, que lugar muito chato, não gostei muito não. Por quê? Não tenho o costume de sentir essa felicidade, né? E eu já estou tão acostumado que quando eu vou, eu volto mais feliz do que eu já estava, porque eu já tenho esse costume. Nós temos que ter uma vivência com Deus, temos que ter uma experiência com Deus, né? E a queda nos remete ao quê? A essa vivência que nós tivemos com Deus, a essa história que nós vivemos com Deus. E a nossa memória vai fazer o quê? Já tem registro de tudo que Deus fez por nós na nossa vida. E quando vier os problemas, as dificuldades, né, se nós chegarmos a cair, a nossa memória, ela vai nos remeter para onde? Para tudo aquilo que nós vivemos, vivenciamos com Deus. E nós vamos lembrar do que Deus fez por nós. E vamos lembrar que Deus, Ele é bom. Compreende? E tudo aquilo que nós vivemos com Deus vai ser a diferença para nós voltarmos o caminho e voltarmos para os braços de Deus. E vamos dizer: não, eu tenho que estar com Deus, eu era feliz com Deus, eu tinha uma convivência com Deus, e Deus para mim, Ele era bom. Compreenderam? E foi exatamente o que aconteceu com aquele jovem, né? Quando ele estava lá no fundo do poço, né? Que acabou todo o dinheiro que ele tinha. A história dele o remeteu para onde? Para a casa do pai. Mas antes disso acontecer, como que era a vida daquele jovem? Ah, cheio de dinheiro, um carrão do ano, quem sabe, né? Com airbag, freio ABS nas 4 rodas, né? Ah, está vivendo de uma boa, né? Curtição, as noitadas. E ele não gostava de meninas certinhas, não. Gostava do quê? Das meretrizes, como está dizendo no texto. Que o filho foi lá e gastou tudo com as meretrizes, né? O garoto era da bagunça, né? Mas ele não estava se percebendo que estava acabando tudo. Mas a ficha dele teria que ter caído quando ele, o quê? Começou a perceber que estava perdendo tudo. Oi? Alô? Som? Está me abandonando também, som. E agora começou a acabar todo o seu dinheiro. Os cheques agora começam a voltar. Ah, voltou esse cheque aqui? Ah, então passa esse cartão aqui. Ah, também não passa mais? Ah, então passa esse outro aqui. Também não passa mais? Estava acabando tudo. E se tem uma coisa que é terrível, é essa situação terrível de não ter dinheiro. Vou contar aqui rapidinho para os irmãos. Eu saí com minha esposa uma vez, fomos para o shopping, né? Falei: vamos dar uma volta, né? Aí fomos para o shopping. Oh, mas não tem dinheiro, né? Aí não tem problema, quando chegar no shopping, a gente passa no banco e saca o dinheiro. Nós saímos de casa só com o dinheiro da passagem. E fomos para o shopping lá, né? E tal. Aí, como se paga no cartão, né? Fomos pagando as coisas no cartão. Agora vamos no banco sacar. O banco estava sem sistema. E agora, para voltar para casa sem dinheiro, assim, o único jeito é chegar lá na estação e falar assim: olha, seu pai, sabe como é que é, né? Estamos sem dinheiro aí, né? Trouxe a esposa para passear e o banco estava sem sistema. Vocês acham que eles iam acreditar nessa história? Aí então, né? Aí, como eu estava com uma esposa bonita, né? E quando sempre se tem a esposa do lado, né? O que acontece? Né? Sempre tem um cavalheirismo, né? Então, não vamos dizer um não para. Se fosse eu sozinho, eu se vira, camarada, arruma dinheiro com alguém aí, né? Mas quando você está com uma esposa do lado, eles até têm vergonha de falar alguma coisa, porque, poxa, vai ficar chato falar uma coisa dessa na frente da esposa, né? Ainda existe um pouquinho de cavalheirismo
Aí ele olhou assim, né? E aí foi, tudo bem, pode passar, né? Aí eu falei, obrigado, querido, porque você está comigo, porque senão eu estava perdido, né? Sem dinheiro nenhum. Então veja a história desse rapaz, sem dinheiro nenhum. Mas ele era jovem, novo, trabalhador. E ele falou assim, eu vou arrumar emprego. E foi lá atrás de emprego. E ele arrumou um emprego sensacional. Cuidar de corpos. Que emprego, né? Ele devia ter uma boa formação, porque o pai era rico. Mas olha o emprego que ele arrumou. E outra coisa, ele quis comer a comida do porco e não podia comer. Por quê? Porque o outro camarada que cuidava dos porcos, né, tinha uma função mais elevada que a dele. Ele chegou agora, eu queria comer um pouquinho dessa comida dos porcos, né? Estou morrendo de fome. Não pode. Não pode por quê? Porque os porcos são mais importantes que você. Viu? Ele tinha uma função mais elevada do que a dele. E olha a situação que ele se encontrou. Mais uma hora, naquela situação, no fundo do poço, né? Que é assim que o pecado nos deixa. Por isso que Jesus está falando, para a gente ver o que o pecado é capaz de fazer na vida do ser humano. E ele agora começa a lembrar. Ele teve uma história com Deus. Ele teve uma vivência com Deus. E a sua memória o levou o quê? O remeteu a sua história do que ele vivia com Deus. Ele lembrou-se de quem? Do pai. Na casa do meu pai, tantos jornaleiros, tantos empregados, né? E eu aqui padecendo essa necessidade. Já sei. Voltei com meu pai, vou voltar para ele, vou dizer, pai, olha, eu pequei contra Deus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me coloca apenas então como um dos teus empregados. Essa era a ideia daquele jovem. Mas quando a pessoa toma a decisão de voltar, aí é que começa a luta. Voltar, difícil, né? Será que as pessoas vão me aceitar? Como é que elas vão me olhar? Como é que elas vão me abraçar? Não. Acho melhor ficar nessa vida aqui mesmo, sofrendo mesmo aí, né? Comendo de comida de porco aí, porque eu não sei como é que eles vão me aceitar, como é que eu vou ser recebido. Mas nós temos que entender uma coisa, irmãos. Uma coisa tem que ser entendida: que quem recebe primeiro é quem? Deus, o Pai. Quando Ele está retornando, quem recebe Ele primeiro? O Pai olhou de longe assim: não é possível. Esse aí é o meu filho? Não acredito. E como vocês acham que o filho estava acordando? De terno e gravata? Todo alinhado? Não. Um trapo, roupas todas rasgadas, cheirando a porco. Compreende? E quando o pai vem de longe, o que o pai faz? Olha assim, aí, empregado, chega aqui, vem cá, rapaz. Prepara uma banheira ali, dá um banho assim, acho que não vou abraçar ele do jeito que ele está aí, não. Foi assim que o pai respondeu? Não. Irmãos, Deus nos abraça como nós estamos. Como nós somos. Ele correu lá e abraçou do jeito que estava. E o filho falou: pai, eu pequei contra Deus, contra ti. Me perdoe, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai não estava interessado nesse momento de nada. Abraçou e beijou, na condição que o filho estava, irmão. E isso que é maravilhoso da parte de Deus. Porque se fosse depender do irmão, o que o irmão falou? Ué, ele não falou que ia ser milionário, que ia fazer de tudo para ter mais dinheiro? Agora gastou lá com as meretrizes, o senhor dá uma festa dessa daí para ele, e eu o tempo todo aqui na igreja, né? O senhor nunca me deu oportunidade de festejar com meus amigos? Eita, que erro grave, né? Eu falei: filho, você sempre esteve comigo, e tudo que eu tenho é teu. Na hora que você quisesse fazer uma festa com seus amigos, estava à sua disposição. Simples assim. Deus está dizendo: olha, tudo que é meu é teu. Você pode fazer sim. Agora, esse seu irmão, para ele ser mais inteligente, ele teve que apanhar da vida lá fora. Mas olha só, estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E vamos nos alegrar porque ele retornou com vida. E quantos jovens não conseguem voltar com vida para suas casas? Quantos jovens? E quantos jovens a gente tem na memória agora para, puxa vida, como nós gostaríamos que
esses jovens estivessem aonde? Na igreja. Talvez essa é a minha realidade, talvez seja a sua realidade, você conhece alguns jovens. E como nós vamos abraçar essas pessoas? Como nós vamos recepcioná-los? Porque no coração de Deus, Ele já sabe como fazer. Agora, resta a nós como fazer. Estamos finalizando a nossa mensagem de hoje. No livro de Provérbios, capítulo 23, verso 26, diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observam os meus caminhos. É isso que Deus quer para mim e para você, jovem. Não tente ter essa experiência lá fora, porque essa experiência lá fora não é boa. Jesus estava mostrando na história do filho pródigo que ela ia trazer muitas consequências dolorosas. E a todos aqueles que se aventuram lá no mundo, quando eles retornam, irmãos, eles têm muitas histórias, testemunhos dolorosos para contar. E isso falo porque eu passei essa experiência. Que Deus nos abençoe nesta manhã e que nós possamos ter em mente uma coisa: que a nossa ficha tem que cair. E nós é que precisamos ver o que tem de melhorar na nossa vida, aonde a nossa ficha tem que cair. Que Deus nos abençoe e que essa mensagem possa falar e fazer a diferença na nossa vida. Amém.